Olá pessoal, sou o Fabiano da Escola Confraria Floripa Bonsai. Então eu tive um amigo que pediu para me deu uma sugestão de fazer um tema do o que valoriza num bonsai, quais as características de uma planta para valorizar bem um bonsai no futuro. Eu tenho aqui uma muda, tá, coletada há pouco tempo, de Calliandra espinosa, plantas que vêm do Nordeste, uma planta que por si só é muito interessante em questão de algumas características que deixa ela aparentemente mais idosa, mais velha, mesmo às vezes não sendo tanto. Primeira coisa, essa planta em particular, ela tem um bom nebari, né? Essa raiz externa que forma essa base mais aberta da planta, né? Então olha só, ela é uma planta interessante nesse sentido e ela tem um bom movimento no tronco. Esse movimento no tronco dessa planta é cônico. Começa mais grosso embaixo e vai afinando para cima. Essa planta, se fosse fazer ela até aqui, ela teria 30 centímetros, né? Ela teria um tamanho bom para um bonsai em questão de proporção para a base que ela tem aqui. Que ela, aqui em questão de base, ela tem 15, né? Então seriam 2 por 1, vamos dizer assim, em questão de tamanho. Se eu virar ela para o outro lado, tem essa parte aqui, que também faria ela ficar um pouco mais cônica e ficaria mais baixo. Se eu trabalhasse com ela nesse aqui sendo ápice, ela seria com 20 centímetros. A proporção menor ainda, ela seria mais parrudinha, seria uma planta mais forte. Né? Em questão da proporção, em questão artística, é muito importante num bonsai. Então, outra coisa que valoriza muito a planta, no caso dessa planta, são a casca rugosa. Tudo que eu falar que vai valorizar a planta é porque aparentemente a planta fica mais velha, mais idosa, é uma planta que fica mais valorizada artisticamente. Então, o nebari, o movimento, a conicidade do tronco, a rugosidade da casca são muito importantes. A colocação em questão de galhos dessa planta, tipo essa planta foi coletada não faz muito tempo, então ela é uma muda coletada da natureza, a gente conhece como yamadori, palavra japonesa para falar de montanha. Então tirou ela da natureza, está aqui nesse pote para ela vir os galhos ainda. Esses galhos ainda não existem. Então depois que vier os galhos eu vou selecionar e daqui fazer a estrutura do meu bonsai. A princípio então, o que eu tenho aqui são alguns galhos a mais. Eu não sei se eu vou fazer ela um pouco menor, fazer ela um pouco maior. Eu vou analisar tudo isso. Essa análise vai ser muito importante para o bonsai no futuro. O que eu tenho a mais de galhos eu posso cortar e fazer madeira morta, como eu posso fazer galhos secundários, subtroncos. Porém, vai ser muito importante também a questão do que eu vou fazer de madeira morta e o que ela me dá de opção. Se ela não tivesse nada disso, eu não teria nem essa preocupação. Só que ela poderia o quê? Não ter o legal que é a madeira morta, numa planta que suporta isso, que é uma madeira mais forte. Se ela suporta essa madeira morta, então é importante que ela tenha, porque também dá um toque mais antigo na planta, uma planta mais judiada pela natureza, né? Então seria muito interessante fazer algumas partes com madeira morta, algumas partes que deixar brotar, fazer a planta vir dessa forma. Muitas vezes a madeira morta é legal, porque senão se eu cortar aqui vai ficar uma cicatriz. Então quanto menos cicatriz, melhor, né? Ao invés de ter uma cicatriz de ficar um buraco, eu posso ter um pedaço de galho saindo de uma forma bem natural, trabalhado, né? Para ele ficar dessa forma mais bacana. Então é isso. O que favorece no final das contas? Um bom nebari, um movimento, a conicidade, textura de tronco, madeira morta bem trabalhada. E mais tarde, quando ela começar a fazer a brotação, toda a posição de galhos aí é uma outra coisa. É uma outra situação posterior a essa. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, pode colocar aonde for postado esse vídeo, eu vou tentar responder. E se tiver alguma sugestão de tema que vocês queiram que eu faça algum vídeo esclarecendo algum ponto, se for da minha competência, eu farei logo em seguida. Tá bom? Muito obrigado e até mais.